O passado traz consigo o índice misterioso que o impele à redenção. Pois não somos tocados por um sopro do ar que foi respirado antes? Não existem nas vozes que escutamos ecos de vozes que emudeceram? Se assim é, existe um encontro secreto marcado entre as gerações precedentes e a nossa. Alguém na Terra está à nossa espera. Nesse caso, como a cada geração foi-nos concedida uma frágil força messiânica para a qual o passado dirige um apelo. E esse apelo não pode ser rejeitado impunemente. Quem escreveu isso foi o Walter Benjamin na segunda tese sobre o conceito de história. Muito bem, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Amuleto, que é um livro que foi escrito pelo Roberto Bolan em 1998 e que tem uma história bastante simples ao tratar de uma uruguaia chamada Auxílio, que se muda para o México e aos poucos vai se aproximando de toda uma geração de intelectuais e poetas, exilados políticos provenientes de vários países da América Latina. Graças a isso, Auxílio se torna uma espécie de musa de toda essa geração e passa a se considerar, portanto, a mãe da poesia mexicana. Além disso, por conta dessas relações que vai desenvolvendo com toda essa geração de poetas intelectuais, a Auxílio, que será também a narradora aqui deste livro, começa a trabalhar, ainda que informalmente, na Faculdade de Filosofia e Letras da UNAM em 1968. E essa demarcação cronotópica, ou seja, uma demarcação que diz respeito ao tempo, 1968, e ao espaço, que é a Faculdade de Filosofia e Letras da UNAM, é de extrema importância para a narrativa, já que a Universidade Nacional Autônoma do México foi o lugar de onde surgiu com mais força e se consolidou de maneira mais evidente o movimento estudantil mexicano no ano de 1968, o que acaba já apontando para uma correspondência entre os eventos aqui narrados e alguns eventos que fazem parte da história oficial dos movimentos revolucionários que aconteceram na segunda metade do século XX por toda a América Latina. E essa questão política fica evidente aqui em Amuleto, quando, no dia 18 de setembro de 1968, os militares mexicanos romperam com a autonomia universitária e invadiram o campus da UNAM exatamente no momento em que a nossa amiga narradora aqui, a Auxílio, estava no banheiro do quarto andar da Faculdade de Filosofia e Letras. E ela vai permanecer nesse banheiro até o dia 30 de setembro de 1968. Graças a isso, então, a Auxílio se torna um verdadeiro símbolo da resistência e da autonomia universitárias e se vê, por conta disso, convertida em uma personagem quase folclórica naquela realidade marcada por tamanha efervescência política. Então veja que, apesar de estar falando do México do final da década de 1960, o Bolanho aqui nesse texto ainda tem muito a nos dizer, porque nós aqui estamos passando novamente por todo um processo do fracasso das utopias que precedeu as ditaduras que se alastraram pela América Latina ao longo da segunda metade do século XX. E um dos principais pontos a serem atacados por essas pessoas, né, que são favoráveis a esses regimes, é justamente a autonomia universitária. Então veja que de uma maneira ou de outra, nós estamos hoje precisando de narrativas como essa. Vale lembrar também que, para além dessa correspondência histórica com alguns eventos aqui narrados, pelo que fica dito no texto aqui da orelha dessa minha edição, que saiu pela Companhia das Letras, a tal da Auxílio encontra um referencial nesse mundo extraliterário em que vivemos, né? Porque ela foi sim baseada em uma mulher que também passou ali 13 dias confinada em um banheiro da Universidade Nacional Autônoma do México durante uma invasão do campus pelos militares. Mas enfim,
a partir desse evento tão traumático, a narradora aqui passa a viver o futuro sempre como uma projeção a partir daquele passado onde ela se encontrava. E esse movimento temporal se traduz nos momentos em que, por exemplo, ela diz que vai se lembrar do futuro. Por conta disso, a narração dessa personagem aqui acompanha toda a construção de uma memória traumática que impede que ela se esqueça daquilo que aconteceu. E nesse sentido, o evento pelo qual ela passa aqui, esse evento traumático que é ficar ali confinada do banheiro por 13 dias, funciona quase como uma metonímia de todo esse contexto latino-americano a partir da década de 1960. Então você pega esse único evento e é muito possível encontrar nele algumas características que dão notícia de todo um contexto social e político muito maior dessa mesma época aqui. Então, como se fosse uma espécie de Funes o Memorioso, que é um personagem lá que se encontra no Ficções, que é um livro do Borges para o qual já tem vídeo aqui no canal, e o Funes ele é um sujeito que ele não consegue se esquecer de nada. Pois então, como se fosse uma espécie de Funes borgiano, a Auxílio aqui passa a ser incapaz de esquecer das coisas pelas quais ela passou durante este evento traumático, e por conta disso a memória passa a ser vista aqui como essa espécie de amuleto que nos livra do mal por repeti-lo continuamente. Então, como ela não consegue se esquecer das coisas, ela vai atualizando todo aquele horror pelo qual ela passou, e é exatamente essa atualização do trauma que faz com que ela se sinta segura para que no presente ou no futuro, enfim, todas aquelas coisas não se repitam, porque ela toma as devidas precauções. E fica aqui, né, o alerta para nós, leitores do século XXI, latino-americanos. Mas enfim, portanto, de um lado, nós temos toda essa memória histórica e coletiva que representa a objetividade daquilo que está sendo narrado, só que por outro lado nós temos também essa memória individual da personagem que dá conta de representar subjetivamente essa matéria narrativa. Só que tanto no âmbito do indivíduo quanto no âmbito da coletividade, essa memória vai ocupar aqui um lugar central na narrativa, porque a memória representada pelo Bolanho aqui neste livro é uma memória ainda em movimento, ainda em construção. Trata-se aqui de uma memória que não está completamente consolidada e nem foi transposta ainda em um discurso oficial. Isso porque é a partir da memória que esse passado e o presente da narradora se articulam ao longo de toda a narrativa, de modo que em vários momentos esses dois tempos, essas duas temporalidades, né, o passado e o presente, acabam se confundindo e se sobrepondo. E essa sobreposição temporal tem muita relação com o trauma pela qual a Auxílio passou, porque afinal de contas o trauma nada mais é do que o medo de que no futuro o passado se repita. E é basicamente isso que nós vamos acompanhando aqui, conforme essa personagem narradora vai nos contando todos aqueles horrores pelos quais ela passou. Então é muito interessante que existem momentos que você não sabe se ela está falando do presente ou se ela está se lembrando de alguma coisa que aconteceu em seu passado. Então eu achei bastante curiosa a maneira como o tempo é construído aqui nessa narrativa. Além disso, essa confusão temporal, aliada ao imbricamento das memórias individual e coletiva, acabam nos dando notícia de uma confusão entre a realidade e a ficção. E é por isso, por exemplo, que a história real da Auxílio aqui virou quase uma lenda entre aquela juventude revolucionária mexicana do final da década de 60, de maneira que pouco se sabia sobre a veracidade daquilo que se contava sobre ela. E essa discussão sobre a irrealidade do real, digamos, aliada a essa voz narrativa que se debruça sobre este real, colocam em evidência a ideia de que o passado é um lugar fantasmático que funciona como uma ruína, para recuperar lá um termo do Walter Benjamin, graças a toda essa ideia do trauma pelo qual passou essa personagem narradora. E eu usei aqui a palavra fantasmático para me referir a este lugar do passado,
E eu sempre gosto de lembrar a vocês daquela relação que o Baudrillard faz entre a ideia a palavra fantasma e a palavra simulacro. Então veja que o passado, para além de ser esse espaço da dor, para além de ser esse espaço do trauma, esse espaço que abarca todos os fantasmas com os quais essa narradora vai se deparando conforme vai contando sua história ao leitor, para além de ser o lugar de todas essas coisas, o passado também é o lugar da simulação, porque afinal de contas a memória nunca é completamente exata. E é justamente por conta disso que se agrava ou que se evidencia toda aquela discussão entre o que é real e o que não é real em tudo aquilo que está sendo narrado aqui ao leitor. E mais, se o trauma é um fenômeno que interrompe a normalidade cotidiana, o flerte com o fantástico aqui vai ser o elemento que interrompe e que corrompe os pressupostos de uma representação realista, geralmente associada à narrativa de testemunho. Ou seja, a Auxílio aqui oscila entre uma narração completamente referencial e apegada às minudências da descrição, e uma narrativa, e um modo de narrar que lança dúvidas sobre essa mesma realidade, de modo que você não sabe se o que está sendo narrado aqui é sonho, é delírio, é realidade, é uma projeção da personagem, enfim. Então é bastante interessante como essa oscilação narrativa acaba fazendo com que seja possível interpretar isso daqui de maneiras tão opostas. E graças a essas diferentes técnicas de narração, o discurso da Auxílio começa bastante claro e objetivo, só que ele vai aos poucos diluindo as fronteiras entre o real e o irreal, garantindo por conta disso ao texto uma ambiguidade constante, e isso é uma coisa que me chamou bastante a atenção. E essas oscilações, essa incerteza do real, também se liga à pouca segurança que a Auxílio tem ao narrar tudo isso pra gente. E é por isso que em vários momentos, por exemplo, ela se contradiz ou ela mostra incertezas sobre aquilo que ela está dizendo, porque afinal de contas essa memória aqui não pertence mais apenas a ela, é uma memória que já escapou do âmbito pura e simplesmente individual e começou a abarcar, portanto, toda uma coletividade. E é por isso que eu falei para vocês que essa narrativa ela tem um caráter metonímico, quando nós pensamos mesmo que é possível projetar nisso daqui toda a situação política da América Latina como um todo, ao longo a partir, né, do finalzinho da década de 60 do século passado. Então veja que diante de todas essas técnicas e diante dessa temática abordada, fica muito mais claro o que a narradora diz no início do livro, porque o livro começa da seguinte maneira: essa será uma história de terror, será uma história policial, uma narrativa de série negra e de terror, mas não parecerá. Não parecerá porque sou eu quem conto, sou eu que falo e por isso não parecerá. Mas no fundo é a história de um crime atroz. Então veja aqui, logo de início, nós temos aqui essa narradora apontando para a ambiguidade de um texto que é uma coisa sem parecer. E mais do que isso, essa narradora também aponta aqui para essa ideia do trauma ao dizer que ela vai falar aqui de um crime atroz, né? Então, enfim, e de uma história de terror. Então veja que tudo aquilo que vai estar presente ao longo de todo o livro já estava, de certo modo, apontado nesse primeiro parágrafo da narrativa. E é depois desse crime atroz, por exemplo, que a Auxílio, cujo nome é bastante significativo quando nós pensamos naquilo que ela representa em termos políticos, é depois então desse crime atroz que a Auxílio passa a se encontrar com personagens que quase sempre têm correspondência nesse nosso mundo extraliterário. E esses personagens sempre vão estar fugindo de ditaduras, de maneira que o livro é quase uma homenagem, uma elegia àqueles que morreram durante este período politicamente tão conturbado na América Latina. E um dos personagens com quem Auxílio vai se encontrar aqui é um rapaz chileno que se exilou no México por questões políticas, chamado, salvo engano, Arturito Belanho. Ora veja, por esses dados sobre o personagem, bem como pelo nome dele, fica claro
que Arthurito Belanho funciona quase como uma representação, como uma projeção do próprio Roberto Bolanho. Então é bastante interessante observar como aqui na narrativa você tem alguns caracteres que encontram de maneira muito evidente correspondentes nessa nossa realidade extra-literária. E o mesmo pode ser dito de outra personagem com quem a Auxílio vai se encontrar ao longo desses seus périplos, que é a Remédios Varo. Não sei se você sabe disso, mas Remédios Varo é a minha pintora preferida. O nome do canal é Las Hojas Muertas, como uma maneira de homenagem a um dos quadros da Remédios Varo. E essa pintora era associada ao movimento surrealista. E não me parece gratuita essa referência tão direta a esse regime estético, porque veja, as técnicas surrealistas, algumas das quais serão utilizadas aqui pelo Bolanho para articulação dessa narrativa, as técnicas surrealistas nada mais eram do que tentativas de esboroar, de corromper o real. Ora veja, os surrealistas, sobretudo aqueles que faziam parte ali desse grupo da Remédios Varo, como por exemplo a Leonora Carrington e a Frida Kahlo, dentre alguns outros, os surrealistas estavam diante de uma realidade marcada pelo absurdo do ponto de vista político. Então, não havia meio de representar aquela realidade de maneira realista, percebe? Então, exatamente por conta disso, eles incorriam nessas técnicas que tentavam mesmo corroer, digamos, interromper uma realidade mais imediata. E é basicamente isso que Auxílio está fazendo aqui ao longo dessa sua narrativa. Mas uma coisa bastante curiosa sobre esse encontro entre a narradora e a Remédios Varo é que Remédios Varo morreu, salvo engano, em 10 de outubro de 1963. E a narradora se encontra com ela aqui pouco antes disso, ainda em 62. O que acontece? Acontece que a narradora conta sobre este encontro a partir de 1968. Quando ela vai se pôr a contar isso, ela sabe que a Remédios Varo está morta. Mas ainda assim, ela conta tudo isso como se todo esse encontro fosse acontecer no futuro e não como se fosse uma memória dela. E isso acaba fazendo com que passado, presente e futuro se imbriquem em uma coisa só. Então você não sabe se ela está se lembrando do encontro com a Remédios Varo, se ela está sonhando com o encontro com a Remédios Varo, se ela está projetando um encontro com a Remédios Varo, ou se ela está simplesmente delirando o tempo todo, porque ao mesmo tempo em que ela se mostra racional ao pensar, bom, Remédios Varo já morreu, mas ainda assim, vez ou outra, ela acaba falando, não, porque quando eu sair daqui eu vou me encontrar com ela e etc, e ela vai estar pintando um quadro assim. Então é bastante curioso o modo como, a partir desse embaralhamento temporal, o Bolanho consegue tornar a narrativa absolutamente ambígua em vários momentos. Então veja, eu já estava gostando bastante do livro, mas aí quando eu cheguei nesse momento, eu fui ao êxtase, né? Como eu falei para vocês, essa referência a Remédios Varo, que é uma figura tão importante dentro do surrealismo, não me parece gratuita. E eu diria mais, talvez essa questão política imbricada à estética surrealista, que vai ser aproveitada aqui pelo Bolanho em alguns momentos da narrativa, tudo isso continua tendo muito a nos dizer, porque não sei quanto a vocês, mas todos os dias quando eu acordo eu tenho a impressão de que nós estamos vivendo dentro de um conto do Kafka ou dentro de um conto fantástico, porque não é possível que o real seja isso pelo que nós estamos passando. Né? E eu não estou dizendo isso assim de maneira alarmista nem nada do tipo, não, mas é porque quando você acompanha, por exemplo, sei lá, as redes sociais da família Bolsonaro, você não consegue olhar para aquilo e falar assim, ah, ok, isso está acontecendo de fato. Não, eu realmente olho para o que está acontecendo e penso, gente, eu devo estar delirando, eu devo estar dormindo e não percebi, ou a gente entrou numa trip muito louca e eu não sei o que aconteceu, mas não é normal, né? É uma coisa tão absurda, mas tão absurda, que aproxima o real desse nível de irrealidade que nós temos aqui neste livro. Então me parece que ele continua tendo a sua atualidade sustentada por conta disso tudo que nos acontece até os dias de hoje. Mas enfim, por funcionar então como essa elegia, como essa homenagem, ou como essa despedida dessa geração de poetas e intelectuais aqui,
Amuleto acaba dando notícia do fracasso de todas aquelas utopias dos anos 50 e 60, bem como da impossibilidade de continuar se pensando naquela América Latina marcada pelo fantástico e pelo maravilhoso, como era retratada lá, por exemplo, nos livros que fizeram parte do boom da literatura latino-americana nos anos 60. Caso você não saiba a que eu estou me referindo, eu vou deixar lá embaixo o link para um vídeo onde eu já comentei um pouquinho sobre isso. Então veja, por mais que aqui o Bolanho se aproxime de algumas técnicas utilizadas por aqueles autores que eram ligados à literatura fantástica, não estou dizendo que este livro aqui seja uma peça de literatura fantástica, mas sim que ele se apropria de algumas das técnicas ligadas a esse tipo de literatura e faz isso aproximando essas técnicas de um modo de representação realista. Então é bastante interessante o entrelugar que este livro ocupa quando nós pensamos em um processo gradativo de representação, em que em uma ponta você tem um nível mais próximo da realidade e na outra você tem um nível mais distante da realidade. O que acontece? Me parece que esse entrelugar se deve muito à posição que o Roberto Bolanho ocupava quando da sua escrita deste livro. Porque, veja, quando Bolanho escreveu este livro aqui, ele já sabia do fracasso de todas aquelas utopias. Então, ele não podia ser tão utópico quanto Gabriel Garcia Marques lá no Enterro do Diabo, por exemplo, né? Que é um livro que eu já comentei aqui no canal também, vou deixar o link para ele lá embaixo. Então veja, esse fantástico que nós temos aqui, né, ou esses elementos fantásticos que nós temos aqui, eles são eivados por um pessimismo muito grande, e é justamente por conta disso que eles se aproximam mais de uma tendência realista, ainda que este livro não seja completamente nem uma coisa e nem outra, mas consiga unir momentos de ambas as tendências. Mas enfim, todas essas tensões políticas que servem de pano de fundo aqui à narrativa aparecem formalmente de diversos modos. Primeiro, quando nós pensamos na tensão entre essas técnicas associadas ao realismo e outras técnicas associadas ao fantástico, quando nós pensamos na tensão entre a verborragia dessa narradora, porque ela fala bastante, e o fato de ela sempre colocar a mão na boca para poder falar depois daquele evento traumático, como numa prática de autocensura, e isso é uma coisa bastante significativa, diga-se. E essa tensão também aparece quando nós pensamos, por exemplo, na relativa independência desses capítulos aqui, porque é muito possível que você leia alguns deles fora da ordem em que eles estão. Então, por um lado, você tem essa independência relativa dos capítulos, mas por outro, você tem um único fio condutor que é a memória dessa personagem, o que evidencia o processo de desagregação da subjetividade aqui da Auxílio. Só que mais do que isso, essa tensão entre a independência dos capítulos e essa unidade concedida ali pela memória da narradora acabou me fazendo pensar que talvez mesmo estruturalmente este livro funcione quase como um atlas da América Latina do fim dos anos 60, porque você pode pensar muito bem ali nos países em sua individualidade, ou nos capítulos em sua individualidade, ou você pode dar um passo para trás e olhar para um todo e perceber que a América Latina, de maneira geral, estava passando por um processo de ebulição, de efervescência política muito parecida, mais ou menos como está acontecendo hoje em dia, né? Que você tem lá o Chile, em que você tem lá, por exemplo, o Uruguai, a Argentina, enfim, a Venezuela, aqui o Brasil. Tudo isso, de certo modo, acaba aproximando esse nosso 2019 a esses anos 60 aqui representados. Por conta disso tudo, me parece que este seja um livro absolutamente necessário em uma época como a nossa, em que, por exemplo, a universidade pública está sendo atacada de maneira tão direta e, para piorar um pouco a situação, com o apoio popular. Então, acho que nós temos que ser um pouco como Auxílio e, enfim, tentar representar essa autonomia e essa resistência universitária, porque eu acho que é graças a essa nossa postura política que a gente vai conseguir dar a essas gerações do passado aquilo que elas esperam da gente. Eu comecei esse livro lendo um trecho das teses sobre o conceito de história do Walter Benjamin,
E exatamente na segunda tese, que foi a que eu li para vocês, um trechinho da segunda tese, ele fala exatamente desta ligação muito próxima entre o passado e este nosso presente, e o presente de maneira geral, né? Então me parece que ler livros como esse e adotar posturas como a dessa narradora personagem aqui é fundamental para que a gente corresponda à força messiânica que o passado acabou colocando sobre nós de maneira digna. Enfim, pensando nisso tudo, então, eu gostaria de encerrar o vídeo lendo o trecho final do livro. Não se preocupe, porque não vai ter spoiler, mas mesmo assim, se você aí não quiser acompanhar a leitura, fica aqui a minha despedida. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não deixe de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, considere se inscrever também lá embaixo. Um amplexo para vocês todos, até o próximo vídeo, e caso você tenha ficado aí para ouvir a leitura, vamos a ela. Eu os vi. Estava longe demais para distinguir seus rostos, mas eu os vi. Não sei se eram jovens de carne e osso ou fantasmas, mas eu os vi. Provavelmente eram fantasmas, mas andavam, não voavam como dizem que voam os fantasmas. De modo que pode ser que não fossem fantasmas. Soube também que, apesar de andarem juntos, não constituíam o que comumente se chama uma massa. Seus destinos não estavam imbricados numa ideia comum. Só os unia a sua generosidade e a sua coragem. Conjecturei com as palmas da mão apoiadas nas faces que eles também haviam vagado pelas montanhas nevadas e que foram se encontrando ali e caminhando juntos até formarem um exército que agora se deslocava pelo prado. Eles por um lado e eu pelo outro. Vi os cumes alpinos como um espelho, abolidas as leis da física de dois lados. De um lado do espelho havia saído eu, do outro haviam saído eles. Caminhavam para o abismo. Creio que soube disso desde o momento em que os vi. Sombra ou massa de crianças caminhavam indefectivelmente para o abismo. Depois ouvi um murmúrio que o ar frio do entardecer no vale levantava em direção às encostas e escarpas e fiquei estupefata. Estavam cantando. As crianças e os jovens cantavam e se dirigiam para o abismo. Levei a mão à boca como se quisesse abafar um grito e estendi a outra, os dedos trêmulos e esticados, como se pudesse tocá-los. Minha mente quis recordar um texto que falava de crianças que marchavam para a guerra entoando canções, mas não conseguiu. Estava com a mente às avessas. A travessia pelas neves tinha me transformado em pele. Talvez eu sempre tenha sido assim. Não sou uma mulher muito inteligente. Estendi ambas as mãos como se pedisse ao céu poder abraçá-los, e gritei. Mas o meu grito se perdeu nas alturas onde eu ainda me encontrava e não chegou ao vale. Magra, enrugada, gravemente ferida, com a mente sangrando e os olhos cheios de lágrimas, procurei os pássaros como se os coitadinhos pudessem me ajudar naquela hora em que tudo no mundo se apagava. Mas os galhos estavam vazios. Supus que os pássaros eram um símbolo e que nessa parte da história tudo era simples e singelo. Supus que os pássaros eram um estandarte dos rapazes, e não sei mais o que supus. Eu os ouvi cantar, ainda os ouço cantar, agora que não estou no vale, bem baixinho, apenas um murmúrio quase inaudível. Os meninos mais lindos da América Latina. Os meninos mal alimentados e os bem alimentados. Os que tiveram tudo e os que não tiveram nada. Que canto mais lindo o que sai de seus lábios. Que bonitos eles eram. Que beleza. Apesar de estarem marchando ombro a ombro rumo à morte, eu os ouvi cantar e enlouqueci. Eu os ouvi cantar e não pude fazer nada para que parassem. Estava longe demais e não tinha forças
para descer até o vale, para me pôr no meio daquele prado e lhes dizer que parassem, que marchavam rumo a uma morte certa. A única coisa que pude fazer foi me pôr de pé, trêmula, e ouvir até o último suspiro o seu canto. Ouvir sempre o seu canto, porque apesar de o abismo os ter tragado, o canto seguiu no ar do vale, na neblina do vale, que ao entardecer subia as encostas e as escarpas. Assim, pois, os rapazes fantasmas cruzaram o vale e despencaram no abismo. Um trânsito breve, e o seu canto fantasma, ou o eco do seu canto fantasma, que é como dizem o eco do nada, seguiu marchando ao mesmo passo que eles, que era o passo do destemor e da generosidade em meus ouvidos. Uma canção apenas audível, um canto de guerra e de amor, porque os meninos, sem dúvida, se dirigiam para a guerra, mas faziam isso recordando as atitudes teatrais e soberanas do amor. Mas que classe de amor eles podiam conhecer? Pensei quando o vale ficou vazio e só o seu canto seguia ressoando em meus ouvidos. O amor a seus pais, a seus cães, a seus gatos, o amor a seus brinquedos, mas, sobretudo, o amor que tiveram entre eles, o desejo e o prazer. E embora o canto que escutei falasse de guerra, das façanhas heróicas de uma geração inteira de jovens latino-americanos sacrificados, eu soube que, acima de tudo, falava do destemor e dos espelhos, do desejo e do prazer. E esse canto é o nosso amuleto.